Boa tarde a todos. Nossos cumprimentos em nome do presidente da AGEFLOR, Paulo César Azevedo, e da equipe que participou da elaboração deste livro. O livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é uma iniciativa da AGEFLOR, com produção da Simples Assim, com um projeto editorial que retrata imagens de áreas de florestas plantadas e matas nativas adjacentes em 4 regiões do Rio Grande do Sul: Litoral, a Serra, Centro-Sul e Região Sul. E aborda questões culturais, ambientais e econômicas da cadeia produtiva florestal, com foco nas 3 principais espécies cultivadas no nosso estado: o eucalipto, a acácia e o pinus. As fotos são de Matheus Portal e os textos de Álvaro Bueno. Essa webinar é apresentada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério de Turismo do Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e é uma realização da AGEFLOR, da Simples Assim, com o planejamento cultural da Kunst, empresa de cultura. O patrocínio master é da CMPC Brasil, Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, Navegação Aliança e do Grupo SETA SA. Em função desta pandemia que tem assolado o nosso estado e outros estados brasileiros e o mundo todo, nós não pudemos realizar seminários presenciais. E a opção foi, então, realizar esta webinar, né, e tratando, então, das principais cadeias produtivas que nós temos no estado de florestas plantadas. Hoje nós vamos tratar sobre a acácia negra. E temos 2 convidados: o professor Dilson Bisoim, engenheiro agrônomo, professor titular do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, e o empresário Diogo Loic, diretor da SETA, presidente do Conselho Deliberativo da AGEFLOR e que foi coordenador do projeto deste livro. Nós vamos fazer alguns comentários sobre a acácia negra, depois nós teremos a fala dos nossos convidados, e no segundo bloco, então, teremos perguntas. Nós solicitamos, então, que durante a fala dos nossos convidados, o pessoal encaminhe as perguntas para as nossas redes sociais. Vamos, então, falar da acácia negra, que é a Acacia mearnsii, originária do sudeste da Austrália e que é a 3ª espécie mais cultivada no Rio Grande do Sul. A acácia negra tem um cunho multifuncional. Ela é plantada para a obtenção da casca, que produz o tanino, e da madeira, que produz celulose, carvão, cavacos, pellets, e tem uma grande importância social, porque ela é cultivada por pequenos e médios produtores rurais. Também pode ser cultivada em consórcio com plantas agrícolas, como a melancia, como o melão, o milho, o aipim, a nossa mandioca, e após 3 anos também podem ser cultivadas pastagens no interior desses povoamentos de acácia. E posteriormente, então, feita criação de gado. E por ser uma leguminosa, ela também é uma espécie recuperadora da fertilidade do solo. No Rio Grande do Sul, a acácia foi introduzida em 1918 por Alexandre Blackman, em São Leopoldo, e posteriormente os plantios comerciais foram feitos por Júlio Lohmann, no município de Estrela. A primeira indústria extrativa de tanino da casca da acácia foi a SETA, que se instalou em Estância Velha, por iniciativa de Edvino Loic, em 1941. Posteriormente, a TANAC se instalou em Montenegro, em 1948. A maioria dos plantios de acácia são realizados na encosta da Serra, na Bacia dos Sinos, do Taquari, do Baixo Jacuí e do Rio Caí. E mais recentemente nós temos plantios na metade sul,
nos municípios de Piratini, Camaquã, Bagé e Encruzilhada do Sul. A cacicultura envolve cerca de 35 mil famílias, né, em sistema de agricultura familiar diversificado e inclusive com alguns sistemas silvopastoris. A SETA e a TANAC são as duas grandes empresas que atuam no estado, possuem plantios próprios, mas a grande maioria dos plantios é feito através do fomento florestal realizado por essas empresas, que fornecem mudas e assistência técnica aos pequenos produtores rurais. O tanino possui uma diversidade muito grande de usos, que o Diogo poderá falar com mais propriedade depois, né? E nós tivemos recentemente um grande empreendimento instalado no Porto de Rio Grande, que é a maior unidade da América do Sul de produção de pellets. E além dessa produção, nós temos na Acácia uma associação muito grande com o povo gaúcho por questões culturais. É da Acácia que provém o nosso carvão para o churrasco, é um carvão de maior poder calorífico em função da maior densidade da madeira de acácia e é produzido principalmente no Vale do Caí, nos municípios de Brochê e arredores, e envolve 2.500 famílias com 5.500 fornos de produção de carvão de acácia e 20 empresas empacotadoras, que envolve também mais 500 famílias nessa atividade. E se produz anualmente 7,5 milhões de quilos de carvão por ano. Existe inclusive uma associação de produtores e empacotadores de carvão vegetal, a APECAV, né, que atua também defendendo os interesses dessas famílias. Os plantios comerciais de acácia existem praticamente só no Rio Grande do Sul e fora daqui na África do Sul. A rotação é de 6 a 7 anos e se planta em torno de 2.500 árvores por hectare. A produtividade da acácia se manteve a mesma durante muito tempo, desde o início dos plantios, mas nos últimos 10, 15 anos está sendo feita pesquisa para aprimoramento do sistema de produção e melhoramento da espécie. Essas pesquisas foram conduzidas pela Embrapa Florestas, pela Universidade Federal do Paraná, pela Exalc-USP, que está focando também muito na questão de pragas como o cascudo serrador, e destacamos também os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, para falar desses trabalhos, nós convidamos o engenheiro agrônomo e professor Dilson Bisoim, que é professor titular do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo, professor. Muito bem, obrigado, Margot. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Diogo. Inicialmente, eu gostaria de registrar o reconhecimento à Universidade Federal de Santa Maria, né, que estamos tendo para colaborar nesses webinários aqui das florestas plantadas, né, através do programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, que por muito tempo tem sido, a universidade tem sido parceira, né, em vários trabalhos, e especialmente, né, no meu caso, de estar aqui representando a universidade, o programa de pós-graduação, o departamento, enfim, para tratar da função da academia na cadeia produtiva da acácia livre. Eu vou me restringir a falar sobre o melhoramento de plantas e a produção de mudas por duas razões. Primeiro, porque essa é a minha área de formação acadêmica, é a minha área de atuação, e também porque estes são os principais gargalos das cadeias produtivas de florestas plantadas. Se não do gênero plantado, mas pelo menos de algumas das espécies. Então, e por que isso? Porque o melhoramento de plantas ele é reconhecido como a solução mais viável, econômica, social que nós temos para os problemas de produtividade e qualidade
dos diversos cultivos, incluindo as florestas plantadas. Por que isso? Através do melhoramento de plantas, nós podemos atuar na genética vegetal para ampliar, aumentar a produtividade dos cultivos, proporcionar plantas que sejam resistentes a doenças, sejam resistentes a pragas, atuar na melhoria da qualidade dos produtos produzidos. E quais são os impactos que isso tem em termos de cadeia produtiva? A melhoria da produtividade tem impacto direto na produção, pelo fato que a produtividade é a remuneração do produtor. É a forma que as cadeias produtivas têm de remunerar o sistema de produção. E se o sistema de produção está bem, ele vai estar concentrado e vai fornecer dar estabilidade de fornecimento de matéria-prima para a indústria. A qualidade de produção ela é muito importante para o consumidor final, porque o consumidor vai definir, em alguns casos, a aquisição da matéria-prima ou a aquisição do produto com base na qualidade. E ambos, tanto a produtividade como a qualidade, são fundamentais para a indústria, porque elas podem, por um lado, proporcionar ou garantir o processo industrial mais efetivo e, por outro, garantir o mercado futuro. E onde entram as mudas nesse caso, nesse processo? Não adianta nós investirmos em melhoramento, investirmos em qualidade de material genético, se nós não temos um sistema muito adequado de produção de mudas, de distribuição e de mudas de qualidade para que chegue ao produtor. E por que isso é importante? Porque a muda é a forma mais efetiva de transferirmos todo o conhecimento, todas as tecnologias geradas na academia para o setor produtivo. Então, com isso, se nós não temos uma muda de qualidade, todo esse trabalho do melhoramento vai ser perdido. E, por outro lado, se nós tivermos mudas de qualidade, nós vamos ter uma garantia do estabelecimento de plantios comerciais uniformes e com alto potencial produtivo. Mas ainda nós não temos todo o processo completo. Ainda nós temos que atuar no desenvolvimento de estratégias, de técnicas de manejo da produção. Porque toda vez que nós deixamos de aplicar alguma técnica de manejo adequada, nós estamos restringindo o potencial produtivo do nosso empreendimento. E é por isso que nós obtivemos, sempre estamos obtendo muito maiores produtividades em nível experimental e menor produtividade em nível comercial. Porque as técnicas, as práticas de manejo não são as mais adequadas. Então existe uma perda de produtividade em consequência disso. Então o que nós temos que fazer na cadeia produtiva, idealmente, para a caça negra? Nós temos que atuar fortemente no melhoramento genético para que nós possamos produzir inicialmente sementes melhoradas, sementes de qualidade, que possam ser utilizadas para a produção de mudas com origem conhecida, origem genética conhecida, com características conhecidas e que resultem numa matéria-prima de maior qualidade. E também que possamos trabalhar no desenvolvimento de técnicas, de estratégia de manejo, que elas são automaticamente desenvolvidas durante o processo, tanto de melhoramento genético como de avaliação desses materiais no campo. Mas a pergunta é, o que nós temos na caça negra no Rio Grande do Sul até hoje, deste cenário? O que mais nós conseguimos desenvolver até hoje foi melhorar bastante as técnicas de manejo. Isso foi fundamental porque com isso conseguimos manter a produtividade no estado, que sabe, se nós não tivéssemos avançado nisso, nós teríamos produtividades ainda menores. Por outro lado, nós conseguimos alguns avanços também em termos de produção de mudas. Hoje produzimos uma boa quantidade de mudas em tubetes, que é uma tecnologia bastante aceitável para a produção de mudas de espécies florestais. Por outro lado, nós pecamos muito no melhoramento genético, que é a base desse conceito. Nós não temos programas de melhoramento bem estabelecidos, nós não temos produção de sementes melhoradas e, portanto, nós não temos nem produção de mudas, conforme o termo legal impõe, pela Lei
711, que é a origem genética do material. Então, o que acontece? Na prática, na cadeia produtiva da acácia negra, nós temos produção de plantas, nem temos produção de mudas. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós temos que atacar nesse processo. Investir em melhoramento genético, investir no resgate de plantas matrizes mais adequadas, mais bem adaptadas, recombinar esses materiais, desenvolver novas populações, formar áreas de produção de sementes melhoradas. Com isso, nós vamos alimentar um sistema de produção de sementes, que essas sementes vão servir para a produção de mudas de qualidade. Essas mudas, elas sempre vão ter mercado no estado do Rio Grande do Sul, porque assim funciona com todas as espécies. Não adianta nós desenvolvermos grandes tecnologias, porque sempre nós vamos precisar de mudas a partir de sementes melhoradas. Porque no caso da acácia negra, nós temos um percentual da cadeia produtiva que é em pequenas áreas e ambientes menos favorecidos de produção. E para esses locais, a melhor material genético a ser utilizado são mudas a partir de populações melhoradas. O outro aspecto que nós devemos investir é no desenvolvimento de cultivares clonais, na clonagem da acácia negra. Porque esse é o melhor objetivo do melhoramento em termos de produção de florestas plantadas. E principalmente através da técnica da mini estaquia, que nós atuamos nessa área na Universidade Federal de Santa Maria. Mas esses clones nós temos que desenvolver um número bastante grande de clones, eles têm que ser testados e têm que ser diversificados na produção, para que nós possamos entender quais os impactos que eles têm na produção e como eles vão se comportar nas diferentes regiões do estado. Porque quando nós mudamos a genética e quando restringimos a genética, no caso de populações, para materiais clonais, nós aumentamos muito a possibilidade de pequenos eventos ambientais terem um efeito negativo muito grande na produção. Então, com isso, nós temos que resolver, a proposta com isso é nós resolvermos o atual cenário de produção de mudas a partir de sementes não melhoradas e de sementes coletadas de plantas sem nenhuma informação genética sobre elas. Isso está levando a uma redução da produtividade, isso está levando a uma redução da altura de planta, isso está levando a uma redução da qualidade da produção, por um efeito chamado de endogamia, pelos esses cruzamentos que estão ocorrendo nas áreas de produção. Nós temos que fazer um programa de produção de mudas, um programa de produção de sementes, separado do programa de produção comercial. Então, essas são algumas das ideias que eu gostaria de trazer para vocês e, a partir de então, abrir para a discussão e, quem sabe, trabalhar um pouco mais em cada um desses pontos. Muito obrigado. Obrigada, professor Gilson. E lembramos que os participantes podem encaminhar através das nossas redes sociais as perguntas, tanto para o professor Gilson quanto para o Joe, que vai falar em seguida. Continuando a falar sobre a acácia, a área plantada no Rio Grande do Sul é de 75.873 hectares, equivalendo a 7,3% do total de florestas plantadas no nosso estado. E os municípios com maior área de acácia são Encruzilhada, Piratini e Triunfo. O Rio Grande do Sul é responsável por 100% da produção nacional de tanino e 61,4% das exportações de cavacos. E nesse último ano de 2019, o setor da acácia gerou 1.696 empregos. A SETA e a TANAC, as duas maiores empresas, além de licenciamento ambiental, têm seus planos de manejo certificados e apresentam relatórios de monitoramento com informações que são bastante interessantes no momento. Esses relatórios apresentam 3.000 plantas nativas no interior desses plantios de acácia e 500 animais, inclusive alguns ameaçados de extinção.
As duas empresas têm programas de fomento, programas sociais, desenvolvimento de tecnologia e buscando então a sustentabilidade dos seus negócios. Mas quem pode nos falar melhor sobre a cadeia produtiva da Acácia Negra é o empresário Diogo Loic, diretor da CETA S.A. e presidente do Conselho Deliberativo da AGEFLOR, além de ter coordenado todo esse trabalho da elaboração do nosso livro. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, Margot. Boa tarde, professor Dilson. Boa tarde aos internautas que nos acompanham. Eu gostaria de retomar um pouquinho algumas informações que a Margot trouxe. 35 mil famílias envolvidas na cassicultura. Apesar de ser a terceira das 3 espécies mais plantadas comercialmente aqui no estado, primeiro o eucalipto, segundo o pinus e por terceiro a acácia, ela envolve o maior número de colaboradores, o maior número de famílias, não é nem colaboradores, é na cadeia produtiva envolvida. Por quê? Porque nós temos mais de 80% da área plantada em pequenas ou micropropriedades rurais. A FETAG tem um levantamento dos seus associados que mostra isso, inclusive com detalhamento que essas áreas são menos de 20 hectares, áreas menores do que 20 hectares. Então veja a importância social da cassicultura, já se falou aqui bastante que ela é uma leguminosa, ela recupera o solo, ela é utilizada de várias formas, tanto a madeira quanto a casca, então ela tem um múltiplo uso da floresta, mas eu gostaria de destacar a importância social dessa atividade, né? E que lá no campo ela tem o consórcio, né? Do primeiro ao segundo ano, às vezes até o terceiro ano, com alguns plantios, e do terceiro ano em diante no sistema agro-silvopastoril, que no Rio Grande do Sul é uma característica cultural muito importante. Quanto aos mercados, Margot, nós estamos vendo um crescimento da demanda de taninos. O tanino, ele, historicamente, ele é utilizado para o curtimento do couro já há mais de 500 anos, né? E a nossa empresa, inclusive, surgiu no momento de falta de tanino aqui no Rio Grande do Sul, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Com o impedimento dos navios comerciais, do trânsito comercial de navios, alguns produtores de couro, donos de curtumes, liderados por Edwino Loic, se uniram para buscar uma alternativa de produto para o curtimento dos seus couros. E sabendo que a acácia já era utilizada na África e já era utilizada em outros tipos de curtimento, inclusive nós importávamos, né, não só o produto da África, mas o quebracho da Argentina, o castanheiro da Itália, eles tinham um conhecimento técnico que poderia se extrair o tanino dessa espécie, não se tinha certeza se era a mesma, se ela teria a mesma produtividade, mas se fez algumas experiências e o professor Dilson já naquela época, o cuidado, né, em ampliar o plantio, ampliar o fomento, em coletar as sementes, né, antes de cortar aquelas poucas florestas que nós tínhamos aqui, chamados de matos na época, né, antes de cortar os pequenos matos, o cuidado para que isso fosse expandido. Isso foi muito bem feito e rapidamente eles, além de atender a demanda desses 7 curtumes, atenderam a demanda local. E em 1945 a CETA fez a sua primeira exportação de tanino para Oklahoma, nos Estados Unidos. Então vejo que em 4 anos atendeu plenamente e passou a atender o mundo com o tanino de acácia. E na década de 90, através de muita pesquisa, muita parceria da empresa com várias universidades e institutos, se viu que era possível utilizar para outras aplicações. A literatura já trazia a possibilidade de usos do tanino, dos flavonoides, como o flavonoide da uva, né, que hoje é amplamente divulgado no vinho. Já se sabia que a acácia tinha uma similaridade química muito grande e tinha esses flavonoides. Como utilizar isso? Então, através de parcerias, através de pesquisa e desenvolvimento na empresa, se expandiu o uso no final da década de 90 para o tratamento de águas efluentes com coagulantes orgânicos, e também na utilização de adesivos para MDP, MDF, e mais recentemente uma aplicação que está muito em voga hoje, que é dentro da agricultura, da pecuária, na verdade, o uso para nutrição animal. Então, os animais que estão em confinamento, né, eles não têm acesso aos taninos na natureza, e nós conseguimos extrair isso e colocar à disposição deles
uma nutrição mais adequada, mais balanceada, trazendo um ganho nutricional excelente, além de redução de doenças e outras enfermidades. Isso tudo mostra a diversidade, o uso múltiplo dessa floresta de acácia, além do pilar social e ambiental, que nós já sabemos também a utilização de florestas plantadas na descarbonização do ambiente. A FAO, organismo da ONU, já nos traz a informação de que até 2050 deve triplicar o consumo de produtos florestais. Enquanto que a população deve crescer 27%, 30%, deve triplicar mais de 200% o consumo de produtos florestais. E esses são os motivos, alguns desses são os motivos. A utilização de produtos sustentáveis, de fonte renovável, não só na parte de energia, como a Margot já comentou, né, no pellets, no cavaco, na própria lenha, que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem a utilização da lenha como principal, né, produto sustentável da matriz energética. Nós temos a ampliação disso, né? Outros países europeus preocupados em redução de uso de combustíveis fósseis estão utilizando combustíveis da madeira, estão utilizando o cavaco e o pellets. E nos taninos esse crescimento também está sendo exponenciado pelos países de primeiro mundo, pelos países europeus e também agora alguns países asiáticos que buscam os cuidados com o meio ambiente, mas principalmente a Europa. Eu diria que se nós não melhorarmos geneticamente, como o professor Dilson falou, e nós não aproveitarmos o potencial que a acácia tem, nós não utilizaremos isso nessa oportunidade fantástica que a FAO aponta, né, que é o crescimento da demanda de produtos sustentáveis. Como que nós vamos aumentar 3 vezes a produção no estado do Rio Grande do Sul? Não dá para aumentar 3 vezes a produção aumentando 3 vezes a área. Nós primeiro temos aqui o zoneamento, ontem foi bastante debatido, né, Margot? O zoneamento ambiental de silvicultura, que tem que ser trabalhado, que tem que ser revisto, atualizado. Isso está sendo feito de uma forma muito séria por todos os entes envolvidos dentro do CONSEMA, mas nós precisamos aumentar a produtividade, nós precisamos produzir mais naquela área onde hoje, por exemplo, uma floresta que não tem muda, que tem planta, né? Que não tem trato silvicultural, que tem muitas vezes só jogado lá aquela planta de qualquer forma, sem correção de solo, de pH, de adubação, ela vai produzir 80 metros, 70, 90 por hectare. E aí nós vemos uma outra área próxima, né, com uma planta similar, talvez uma muda, já possa se dizer assim, com algum melhoramento, mas não com os grandes diferenciais que as pesquisas estão nos mostrando, e que é uma área que produz 300 metros de madeira por hectare. Então aí a gente vê o grande potencial que tem de um melhoramento e de um trato silvicultural adequado. E nós temos na empresa o plano de fomento, que leva uma muda já com algum ganho experimental, já com algum ganho de melhoramento para esses produtores fomentados, mudas inclusive com 90% de subsídio, né, onde a empresa subsidia o valor de 90% da muda, e o principal, eu diria, a assistência técnica, né, gratuita. Hoje qualquer produtor que queira plantar acácia, ele tem assistência técnica das empresas, ele pode receber essa transferência de tecnologia, receber essa informação do que deu certo, do que não deu certo, do que funciona melhor para aquela região dele e ter um ganho de 3 vezes mais. Então muitas vezes o produtor ele se pergunta, olha, esse ano não sei se eu vou repetir o plantio de acácia, eu acho que eu vou plantar milho porque o milho subiu o preço do milho, a soja subiu, ou eu vou para o eucalipto porque eu ouvi dizer que vai surgir uma nova indústria aqui de celulose, né? Eu vou plantar eucalipto. O produtor não pode fazer essa análise, né? A principal análise que ele tem que fazer é que ele pode ter um ganho do dobro de produtividade. O dobro de produtividade vai dar mais do que o dobro de resultado, porque ele está usando a mesma área, ele está usando a mesma mão de obra para plantar, ele está usando o mesmo cuidado naqueles anos, naqueles 6, 7 anos, e ele vai ter o dobro de madeira, o dobro de casca. Então, a produtividade dele e o lucro vai ser mais do que o dobro. É isso que o produtor tem que buscar. O produtor, é claro, tem que olhar as outras culturas, né? Mas a associação do produtor com as empresas que consomem a acácia
é muito benéfico. É muito benéfico e pode trazer um ganho exponencial que hoje no mercado, por ser uma commodity, a gente sabe que a maior parte da madeira vai para a energia ou carvão, né? Outra grande parte celulose. Então, como são commodities, não é a indústria que compra que regula o preço, né? É o mercado mundial de uso final. Mas o grande ganho pode estar aí sim no aumento da produtividade. E aí nós vamos aproveitar não só como esse ganho, essa onda, essa oportunidade como produtores, mas sim como sociedade. Porque no momento que nós estamos tendo ganho com isso e levando para o mundo um produto sustentável, um produto orgânico, um produto de fonte renovável, nós estamos deixando um mundo melhor para as futuras gerações. A questão do crédito de carbono, do sequestro de carbono ou dos produtos descarbonizados, ele está muito em voga. É uma discussão que já vem há anos, mas nós já temos exemplos práticos, por exemplo, aqui no Brasil, de criação de gado, de carne descarbonizada. Como isso? Um consórcio com uma floresta que sequestra o crédito de carbono, junto dessa floresta tem a criação de gado, e essa carne é uma carne exportada que os países europeus pagam mais por ela ter essa sustentabilidade dentro do seu processo de produção. Então nós temos aí uma excelente oportunidade, não só para nós, mas para a sociedade e para as futuras gerações. Obrigado, Margot. Obrigada, Diogo. Nós reforçamos que as perguntas do nosso público podem ser direcionadas às nossas redes sociais e em seguida nós vamos então proceder ao debate. Nós agradecemos novamente aos nossos convidados e antes de abrirmos então esse espaço para as perguntas, nós teremos algumas imagens sobre o livro Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas.
realmente belas imagens, né, sobre o nosso livro, Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas. E este livro pode ser adquirido pelo valor de R$50 por meio de solicitação no e-mail riquezascultivadas@agflor.com.br, que mais tarde a gente passa então na tela. E o valor arrecadado será revertido para ações socioambientais relacionadas ao setor florestal. Vamos então ao nosso debate e nós traremos então as primeiras perguntas. Maximiliano Finkler, ele pergunta: minha percepção é que existe um declínio na área total plantada com acácia no estado. Percebe-se que há uma troca de espécie por ocasião do reflorestamento de áreas plantadas com acácia por eucalipto. Procede esta informação? Acho que o Diogo pode responder. Né? Procede sim, Maximiliano. Como eu estava dizendo no final das colocações, os preços eles são determinados pelo mercado, né? Os preços de produto final. Mas existe uma lei de oferta e demanda. Quando eu tenho uma oferta maior do que o consumo ou a possibilidade de consumo local, os próprios produtores acabam reduzindo o preço de cada floresta para poder competir no mercado. Isso, infelizmente, vem acontecendo há décadas na cacicultura por uma falta de planejamento, né? Vamos dizer assim, do todo. Eu diria, inclusive, da falta de envolvimento de políticas públicas de orientação, não de restrição, mas de orientação dos produtores. Nós vimos recentemente o mesmo acontecer no eucalipto, quando nós tínhamos a notícia de que viriam 3 grandes empreendimentos de celulose para o estado do Rio Grande do Sul e muitos produtores passaram a plantar eucalipto, né, sem ter parceria com essas empresas, que 2 acabaram não vindo, 2 projetos acabaram não vindo para cá, e o preço do eucalipto se viu despencar. O eucalipto passou a competir com a acácia nos mercados de energia, que antes era predominantemente da acácia. Pequenas caldeiras, caldeiras desde academias, hotéis, fornos, né, padarias, pizzarias, tudo isso utilizava só a acácia pelo melhor poder calorífico dela. Quando o eucalipto, que estava maduro, precisava ser colhido, né, e que não teria uso na celulose, entrou no mercado de energia, derrubou os preços do mercado de energia, não só da acácia. Né? Mas esse mercado, como eu disse, era predominantemente da acácia e acabou puxando muito para baixo, inclusive trazendo dificuldades para alguns produtores de acácia colher suas florestas, que chegaram a tardar para 12, 14 anos. Nós vimos florestas com 16 anos de idade. Então, realmente, isso é uma verdade e isso vem por um desequilíbrio de mercado. Eu diria que hoje a melhor arma que nós temos para evitar isso é a informação. Nós precisamos trocar informações. O anuário da Agflor, que vai sair agora nos próximos dias, traz exatamente o que cada espécie tem plantado no estado do Rio Grande do Sul, né? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, não só como Agflor, mas como empresa, como SETA, para mostrar qual é o ponto exato de equilíbrio, oferta e demanda. Nós chegamos a ter 150 e poucos mil hectares plantados no estado. Com o desestímulo, se caiu para perto de 60 mil hectares. E hoje temos 78. Por quê? Porque os preços novamente voltaram a subir, né? Aí a oferta ficou menor do que o consumo, os preços voltaram a subir e nós estamos num ascendente agora. Estamos numa curva de volta do crescimento da cacicultura. Agradecemos então ao Diogo. Não sei se o professor Dilson gostaria de complementar. Eu acho que, retomando um pouco do que eu estava falando, a falta de investimentos em melhoramento genético, em produção de mudas de qualidade, o resultado imediato disso é a baixa produtividade, por causa da baixo potencial produtivo desses materiais. Não adianta nós investirmos somente em técnicas de manejo, porque o material não tem potencial produtivo. As técnicas de manejo, elas fazem com que a produção final se aproxime o máximo possível, né? Quanto mais efetiva for a prática de manejo, mais próxima é a produção do seu potencial produtivo.
O problema que nós estamos vendo na Acácia Negra é que os materiais que estão no campo, em vez de nós estarmos aumentando o potencial produtivo através do melhoramento, nós estamos perdendo esse potencial produtivo por causa do pioramento genético. Pelo fato de estar coletando sementes em formigueiros, que isso leva a esse problema da endogamia que eu abordei rapidamente. Então, o primeiro aspecto para isso é mais uma justificativa para nós investirmos em melhoramento de plantas. E as cadeias conhecem isso. Se nós olharmos os gargalos das cadeias produtivas, colocarmos os produtores, a indústria lado a lado e começar a falar sobre isso, o que nós fizemos nos alinhamentos estratégicos das cadeias produtivas lá em 2013, quando estávamos atuando junto no governo do estado, isso é perceptível, o produtor tem essa percepção. E se ele tem essa percepção, qual é a resposta dele? Em vez de produzir acácia, eu vou produzir uma outra cultura, que pode ser eucalipto, pode ser... Agora nós temos a grande concorrência com a soja. Hoje nós podemos colocar soja em praticamente qualquer área. Não devemos, mas está sendo colocado em virtude do grande valor de mercado, principalmente deste ano. Então nós temos que investir nisso, porque senão, daqui a uns anos, o nosso webinário vai ser falar da história da Acácia Negra. E nós não podemos perder todo esse legado em termos de produtores envolvidos, nós não podemos perder todo esse legado em termos de indústria envolvida e dessa cadeia fantástica que é o tanino. Nós não podemos perder isso. É responsabilidade do Rio Grande do Sul, é responsabilidade das instituições públicas, das empresas, de todos os elos da cadeia produtiva em retomar esse processo. Essa seria a minha contribuição para este ponto. Obrigada, professor. Uma pergunta do Maximiliano Finkler. Como a Acácia Manjo se comporta ou se comportou aqui no estado de hoje? Bem, nós chegamos a ter um experimento, né, com plantio de Acácia Manjo. Ela se desenvolve bem aqui no estado, ela se adapta bem, mas por uma questão comercial, né, hoje já é conhecido o uso da Acácia Negra, da Acácia meranse, então acabou não se desenvolvendo o uso comercial da Acácia Manjo aqui no Rio Grande do Sul. E sabe-se que ela está no norte do Brasil, não me lembro exatamente no estado agora, se é no Acre ou Tocantins, ela tem algum plantio mais ao norte, que foi feito e que hoje é utilizado basicamente para gerar energia termoelétrica naquela região. Então nós não temos aí nenhum histórico de plantio comercial de manjo. Obrigada, Diogo. Uma outra pergunta da Ana Held. Professor Dilson, a universidade já possui algum clone de acácia em teste? O programa de pesquisa, né, que eu lidero na Universidade Federal de Santa Maria, de melhoramento e propagação vegetativa de plantas, que vocês podem acessar através da página da universidade, MPVP, nós trabalhamos com várias espécies florestais, como erva mate, como ipê roxo, temos clone de louro pardo, de cabriúva, de jacarandá, entre outras. A espécie que mais nós temos material no campo hoje é da erva mate. Essa sim nós temos clones avaliando no campo. No caso específico da Acácia Negra, nós estamos trabalhando hoje no desenvolvimento da tecnologia de clonagem através da técnica chamada de mini-estaquia, que é o maior avanço tecnológico em produção de mudas de espécies florestais. É justamente essa técnica que nós usamos nas outras espécies. Existem clones de empresas no campo, né, que estão sendo avaliados, mas são materiais que não passaram por um processo efetivo de melhoramento. Aquelas plantas que foi possível clonar foram para o campo. O que nós aprendemos com isso em várias outras espécies, inclusive no Rio Grande do Sul, com espécies florestais? Não funciona. Não funciona porque a clonagem não melhora o material. A clonagem apenas multiplica aquilo que está ali. Nós primeiro temos que descobrir qual a planta que nós vamos clonar. E isso é o melhoramento. Nós temos que selecionar esses indivíduos, avaliar eles e depois trabalhar com a clonagem.
Mas sim, nós temos um caminho já andando, a universidade está diretamente envolvida nesse processo. Nós temos muito a contribuir como Universidade Federal de Santa Maria para o desenvolvimento de clones de acácia negra e produzir, colocar no campo essa tecnologia num nível similar que nós temos hoje com o eucalipto, que é a nossa referência em termos de espécies florestais. Então nós estamos nesse caminho. Bom, o melhoramento é longo prazo. Mesmo espécies anuais, que é o meu trabalho, a minha formação é com isso, nós falamos de 13, 15 anos para o desenvolvimento de um material. Mas nós temos que começar logo, porque quando nós começarmos, se conta 15 anos, nós temos que começar imediatamente isso. Era essa a minha contribuição. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta de Valdir Enz, onde ele pergunta: é correto falar que a plantação de acácia aumenta 3 vezes mais a produção de mel por nossas abelhas e, com isso, melhorando a situação do produtor com essa atividade conjunta? Acho que o Diogo pode responder. Valdir, eu não tenho essa informação precisa, exata, sobre quantas vezes mais aumenta, mas aumenta muito sim. Nós temos várias parcerias com produtores de mel, por que isso, né? Segundo a nossa análise, a floração da acácia é muito rica, né? Nós temos uma floração muito intensa e como as florestas são certificadas, é proibido a caça, a pesca, é feito um monitoramento, nós temos cuidados para que não haja incêndios, quer dizer, uma série de cuidados que protegem aquela abelha lá dentro, né? Não é utilizado defensivo agrícola, né? Os formicidas são extremamente controlados pelo próprio FSC, o uso de formicidas, então tudo isso traz um ecossistema muito propício para o aumento da produtividade da abelha dentro de uma floresta de acácia. E aí eu posso dar uma opinião pessoal, que eu sou um adorador de mel. Para quem sabe, o mel da acácia ele é muito suave, muito clarinho, é um excelente mel, assim como o do eucalipto também, mas tenho que puxar a brasa aqui para o meu assado, né? Não só a brasa da madeira de acácia, mas do mel também. Tem uma excelente produtividade e qualidade. Só para contribuir, Margot, se me permite, eu gostaria de voltar num ponto que o professor Dilson antes falou do melhoramento. Nós precisamos começar logo, e a SETA, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, já faz alguns anos, né, professor, que tem trabalhado, 5 anos? 5 anos. 5 anos que tem trabalhado em melhoramentos que nós já tínhamos há 8 anos na empresa. Então, nós já temos hoje material muito melhor do que aquele que está no mercado, né? E isso eu gostaria de fazer aqui uma declaração pública para vocês: esse material vai ser transferido para o mercado, vai ser transferido sem custo, sem nenhum tipo de restrição, porque, como eu dizia no início, a SETA surgiu com o produtor, com o pequeno produtor, e continua sendo assim. Obrigada, Diogo. Qual o percentual de enraizamento das mini estacas de acácia? Pergunta a Ana Helt. Professor? Bom, Ana, essa é uma pergunta geral, ela é totalmente respondida, né, sem muitos dados, apesar de nós já termos dados específicos para a acácia negra. O percentual de enraizamento de acácia, isso é um entendimento que eu sempre coloco no grupo de pesquisa. Inclusive o meu grupo de pesquisa, ele atua no sentido de melhoramento de plantas para a propagação vegetativa, ou seja, um dos caracteres que nós trabalhamos muito no nosso grupo é, sim, selecionar plantas para o enraizamento de mini estacas. Inclusive, neste ano, depositamos uma patente. Eu nem vou dizer sobre o que é, porque ainda ela está em sigilo, mas a Universidade Federal de Santa Maria, em fevereiro de 2019, depositou uma patente nessa área. Como que funciona isso nas espécies, né? Como é uma característica como produtividade, talvez ela é bem menos complexa que a produtividade, nós temos numa população de plantas alguns indivíduos que enraizam, outros que não enraizam, alguns que enraizam um determinado percentual, outros que enraizam um percentual um pouco maior, e assim todas as possibilidades dentro do 0 a 100. Muito raro encontrar plantas que enraizam 100%, nós temos materiais
hoje, dentro desse projeto de clonagem que estamos trabalhando hoje na universidade, materiais com enraizamento sistemático acima de 70%. Como temos materiais também de enraizamento zero. Nós temos que melhorar isso. Nós fizemos isso em espécies como a erva mate, que era tida como uma espécie que não tem potencial. Tem dados de 1929 dizendo que é impossível fazer mudas clonais de erva mate porque não enraizam. Nós temos clones de erva mate com enraizamento acima de 80%. A indústria, o que o eucalipto nos ensina? O mercado de produção de mudas, o limiar para a produção comercial é 70%. E nós utilizamos isso. Materiais que têm um índice de enraizamento pelo menos de 60%, nós já descartamos do processo de seleção. E a partir dali nós vamos olhar outras coisas. Porque não é simplesmente enraizar. Nós temos que ter um bom sistema radicular, nós temos que ter um excepcional crescimento da muda, porque essa muda vai para o campo, ela vai pegar chuva, sol, vai pegar vento, ela tem que ter uma condição mínima, uma rusticidade comparável com uma muda de origem seminal, para ter um estabelecimento satisfatório no campo, porque o produtor quer retorno econômico, nós temos que cuidar dele. O melhoramento tem que cuidar do produtor e atender às necessidades do consumidor. E o produtor, a primeira coisa que ele vai olhar é a qualidade da muda que ele está adquirindo. Obrigada, professor. Temos uma outra pergunta de Rodolfo Persky. Como está o andamento da fabricação de pellets com madeira de acácia no Rio Grande do Sul? Diogo. Bom, eu não tenho dados precisos, não é a SETA que faz a fabricação de pellets com acácia, mas nós sabemos que é possível fazer pellets de qualquer espécie florestal, assim como de outros resíduos. Até hoje se faz pellets de casca de arroz, se faz pellets na Europa se utiliza muito resíduos de madeira, resíduos de construção, e para a acácia não é diferente. Nós temos a maior fábrica da América Latina, se não me engano, né, no Rio Grande do Sul, que trabalha com a madeira da acácia negra para a produção de pellets. E é um mercado muito promissor. O mercado de energia, nós comentamos antes, ele está se voltando pelos protocolos internacionais, como o protocolo de Kyoto e outros, né, ele está sendo retomado a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis de fonte renovável. Então é um mercado que tende somente a crescer e pode ser feito, como estou dizendo, de qualquer espécie, né, a acácia inclusive. Obrigada, Diogo. Nós passamos então agora a perguntas da equipe da Geflor e perguntamos ao professor Gilson. Sendo a acácia negra uma espécie de importância social por ser plantada por pequenos e médios produtores rurais, e ainda que os trabalhos sobre melhoramento atendam o interesse das empresas, tais trabalhos também resultariam em maiores ganhos para os produtores, atendendo também aos interesses do Estado, que deveria então participar do financiamento desses trabalhos. Existe o Fundeflor, para o qual são carreadas taxas recolhidas através do cadastro florestal, e esses recursos, conforme a legislação, que é a Lei 14.961 de 2016, da Política Agrícola para as Florestas Plantadas, cita no seu artigo 17, item 1, que um dos objetivos é promover e financiar o desenvolvimento e difusão de pesquisa científica e tecnologias voltadas à atividade florestal para fins comerciais. Como é que o senhor entende que isto poderia ser viabilizado? Essa é uma questão. Inicialmente eu gostaria de dizer que a responsabilidade do desenvolvimento da cadeia produtiva da acácia negra não é da Universidade Federal de Santa Maria, não é da URGS, não é da SETA, não é da TANAC, não é do governo do Estado. Somos todos os elos da cadeia que estão envolvidos. Nós temos que pensar no sentido de desenvolver estratégias, desenvolver tecnologias e fazer com que essas tecnologias cheguem para todos os produtores. Por isso que parte da minha proposição em termos de melhoramento é sempre cuidar a produção das sementes melhoradas
e a produção de mudas a partir dessas sementes melhoradas. Porque nós sempre vamos ter no Rio Grande do Sul, e se nós olharmos as espécies de propagação vegetativa, todas as espécies funcionam dessa forma, isso não é um invento, isso é uma realidade. Nós temos um grupo de produtores que sempre vão demandar por mudas produzidas a partir de sementes. Nós temos que ter este produto comercial para atender principalmente os pequenos produtores que utilizam tecnologias menos adequadas em termos de produtividade. Nós também temos que desenvolver tecnologias para grandes áreas, para áreas mais tecnificadas, para que esse investimento ele tenha retorno econômico. Nós temos que ter dinheiro para isso. E nós temos esse fantástico sistema no Rio Grande do Sul, que é o Fundeflor, como tem o Fundomate, que hoje, pela manhã, tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo do Fundomate. Enfim, nós temos que usar esses recursos. Esses recursos foram pensados para o financiamento, para o desenvolvimento da inovação na cadeia produtiva. E eles não estão ocorrendo, pelo menos exatamente desta forma. Eu não tenho muito conhecimento em termos de Fundeflor, eu nunca fui membro do conselho, mas pelas informações que a gente teve nessa época que estava mais vinculado a essa discussão em termos de governo, nós estamos perdendo muito espaço para isso. Nós não podemos depender das empresas, de recursos das empresas, exclusivamente para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, desenvolvimento da cadeia produtiva. Isso é um compromisso de todos nós. E nós temos que usar o Fundeflor. Obrigatoriamente nós temos que ter acesso a ele, financiar pesquisas, podemos financiar pesquisas de mais curta duração, mas esse recurso tem que ser investido. Principalmente em áreas como o Cascudo Serrador, que nós já apresentamos projeto entre empresas, a universidade, nós temos que botar recursos para isso. Margot, se me permite, gostaria de complementar, professor. O Fundeflor ele já existe há muito tempo, mas os recursos antes não iam para a SEAP, que é a Secretaria de Agricultura, que é quem é o nosso locus institucional para o fomento das atividades. Então, com a Lei 14.961, que foi publicada em 2018, 16, mas o decreto saiu em 2018, a lei foi publicada em 16, mas o decreto do governador regulamentando saiu só em 2018, se criou o Conselho Gestor do Fundeflor. E 60% do recurso arrecadado vai para a SEAP, 40% fica na SEMA, na Secretaria de Meio Ambiente, para preservação, para ações de preservação. Então nós precisamos agora que nós temos o conselho instituído, que nós temos toda a lei já nos regrando, pegar esse 60% de arrecadação e investir no melhoramento da atividade. Com certeza a Agiflor faz parte do conselho gestor do Fundeflor e nós estamos pleiteando junto ao Estado do Rio Grande do Sul alguns ajustes no fundo, na gestão do fundo, para que seja viabilizada a liberação de recursos de forma mais rápida. De outro lado, nós estamos organizando, através da Universidade Federal de Santa Maria, já foram feitas algumas reuniões com empresas do setor, com outras instituições de pesquisa e também liderados pela SEAP, né, pela Secretaria de Agricultura, a questão de análise de todas as pesquisas que estão em andamento e a demanda de pesquisas novas, para que a gente coloque os nossos esforços no mesmo sentido e que não haja sobreposição de pesquisas. Então, dessa forma e com os recursos do fundo, com certeza nós podemos aproveitar aquela oportunidade que o mundo vai nos dar de demanda por produtos florestais e trazer o Rio Grande do Sul por uma produção e produtividade muito maior, retornando centenas de vezes mais recursos do que vão ser investidos na pesquisa para os cofres do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, Diogo. Temos também uma pergunta para o professor Gilson. A acácia negra, sendo uma leguminosa, tem ação recuperadora da fertilidade do solo. Por outro lado, para fins de licenciamento ambiental, é classificada como de médio potencial poluidor. O senhor não entende como conflitantes esses posicionamentos à luz da ciência? Essas são questões, obviamente, que elas ultrapassam
o entendimento científico ou acadêmico do processo, porque desde muito pequeno a gente entende que plantar árvores é cuidar da ecologia, né? E cuidar da ecologia, ela está totalmente na contramão desta legislação. Quer dizer, nós estamos dizendo que plantar árvores está contra isso. Então, sob essa ótica, eu já diria rapidamente que nós estamos equivocados. Bom, existem plantas que têm problemas? Sim, existem. Mas nós temos várias outras plantas que têm problemas também. Então nós temos que estratificar este processo. Nós temos árvores que são chamadas de daninhas. Nós temos isso também, no rol de espécies, né? Então nós temos que olhar para isso. Nós precisamos fazer, não é com a urgência possível, talvez um trabalho via Câmara Setorial das Florestas Plantadas, iniciar esse trabalho dentro da Câmara Setorial das Florestas Plantadas. Isso já ocorreu há muitos anos atrás. Me parece que não foi para frente, mas nós temos que sim fazer essas correções e distorções da legislação. Não tem fundamento isso. Sob a ótica da ciência não tem nenhuma explicação. Até porque a cássia tem dormência das sementes, é um grande problema que nós temos para a propagação da cássia. Nós temos um grande investimento para desenvolver estratégias para propagar a cássia negra, que inclusive essa é uma das razões de trabalhar com a clonagem, porque tem problemas de produção de sementes, tem problemas de fazer a germinação de sementes, e depois tem problemas para desenvolver a muda, a ponto de colocar no campo. Então, como que nós estamos olhando isso? Realmente a cássia negra é uma contradição que nós temos que retomar essa discussão e resolver este conflito. Obrigada, professor. Diogo, um dos mais preocupantes problemas da cassicultura é o ataque do cascudo serrador. O que está sendo feito para o controle dessa praga e se existem trabalhos de pesquisa para o controle biológico do cascudo serrador? Sim, nós tivemos, infelizmente, aqui no estado, dois motivos propiciaram a expansão do cascudo serrador ou a explosão da espécie aqui no estado. Um que foi, como já disse antes, por várias vezes em décadas ocorre um ciclo de oferta ou demanda maior da cultura em relação ao consumo, né, da oferta de madeira em relação ao consumo, o que faz os preços caírem, muitas vezes desestimulando o produtor a fazer os cuidados necessários, como o combate ao cascudo serrador. O combate aqui no estado é feito através do recolhimento dos galhos e a queima fitossanitária desses galhos. Então é um trabalho bastante oneroso, muita mão de obra e tem um custo elevado. Nós tivemos também, eu não me recordo exatamente o ano, um problema de legislação, onde foi proibido a queima de fitossanitária aqui no estado, mesmo tendo uma legislação que permitia isso, foi proibido para a queima. E durante aquele período, então, muitas áreas que tinham sido colhidas ou que tinham uma incidência de cascudo muito grande acabaram tendo uma proliferação enorme da espécie. Nós chegamos a decretar a emergência fitossanitária aqui no estado do Rio Grande do Sul, e isso foi feito a nível federal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde foi liberado um produto químico para colocação por aeronaves ou por canhão de trator, para pulverização quando o cascudo estava no ponto de corte dos galhos. Foi eficiente, funcionou, mas como as florestas são certificadas, o uso de defensivo é o mínimo possível, e nós sabemos também que qualquer defensivo ele vai ter algum outro tipo de impacto ambiental. Eu creio que esse uso não deve ser perpetuado, ele deve ser utilizado apenas em áreas onde a incidência do cascudo é muito grande, que aí realmente fazer o recolhimento manual dos galhos se torna inviável, né? Ou então em regiões onde nós temos a emergência. Um problema que se vê hoje no uso de defensivos é o registro, né? Nós utilizamos aquela vez, por ser uma emergência fitossanitária, um produto que tinha registro para outra praga.
Mas se nós quisermos utilizar fora da emergência um produto químico, ele tem que ser feita a extensão de uso para aquela praga, né? E aí existe uma burocracia bastante grande que as empresas detentoras do registro, as empresas produtoras desse defensivo, não têm interesse de fazer toda essa burocracia, todo esse custo para uma espécie que nós temos no Brasil, 78 mil hectares plantados. Então esse é um dificultador na questão do uso de químicos. Mas estão ocorrendo várias pesquisas para uso de nematóides, para uso de predadores naturais ou para uso de produtos orgânicos. Isso vem sendo feito, inclusive muitas delas com parceria da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada, Diogo. Nós temos uma outra pergunta chegando aí, nós vamos aguardar um minutinho. E o Diogo poderia ir respondendo mais uma pergunta da Ana Laura Held, que pergunta como está a situação da exportação de madeira de acácia negra da SETA. Bom, especificamente esse ano a SETA não exportou acácia negra por uma questão de mercado. Como os preços da acácia subiram nos últimos anos e nós exportávamos especificamente a acácia para celulose, para a produção de celulose, né? E a celulose, diga-se de passagem aqui, que a acácia produz é uma celulose de um papel de alto padrão, por exemplo, papel couché, papel revista, não é a celulose para papel sanitários, né? Para esse que cresceu a demanda durante a pandemia. Então, houve no mundo um crescimento de demanda para celulose a partir do eucalipto, né? Hoje nós temos aí o uso de máscaras, que vem da celulose, o uso de aventais, que vem da celulose. Então, uma série de produtos da área de higiene que a acácia tem, não é que não daria para produzir, mas não seria viável economicamente. Então, enquanto que aumentou a demanda por esses produtos de celulose de higiene, caiu a demanda pelos produtos de papel revista, vamos chamar assim. Mas nós temos certeza que isso vai retomar, né? Nós já estamos em tratativas com os clientes para a retomada do uso da acácia para celulose e também para uso para energia, né? Como a Margot já comentou antes, nós já falamos, o poder calorífico da acácia é maior do que das outras espécies, né? Nós durante esse ano fizemos a abertura de vários contatos novos para uso da acácia como cavaco mesmo para energia. Então devemos estar retomando em breve a exportação de acácia, não só para celulose, mas para energia também. Obrigada, Diogo. Uma outra pergunta de Laís Guerreiro, acredito que para o professor Dilson. É possível hoje um melhoramento que vise tanto o poder calorífico quanto a produtividade da casca da acácia? Ok, Laís, o melhoramento, ele é, eu diria, ele é quase que ilimitado, né? Eu trabalho com a espécie, toda a minha formação foi com batata. A batata é a espécie com a genética mais complexa entre todas as espécies cultivadas e a terceira espécie alimentar do planeta. Nessa espécie nós trabalhamos com mais de 30 características fundamentais em uma nova cultivar. Então nós trabalharmos com 2, 3 características é relativamente simples. No caso das espécies perenes, isso facilita muito, porque nós colocamos o material no campo, nós vamos fazer um programa de seleção para aquelas características que se manifestam inicialmente no crescimento. Por exemplo, 3 anos nós já selecionamos com muita eficiência para crescimento, nós já temos esses dados, desenvolvemos essa estratégia de melhoramento, nós já olhamos isso no eucalipto, já olhamos isso na acácia negra, e nós vamos mantendo essas plantas no campo quando essas características de casca, de densidade da madeira se manifestarem, nós selecionamos de novo e recombinamos esses materiais. Esse é um trabalho, eu diria, praticamente acadêmico. Nós sim temos as ferramentas, temos materiais, os materiais que estão no campo, eles respondem muito bem para isso, e nós temos que investir em tempo, né, ter um pouco de paciência, porque as plantas precisam de tempo para crescer e manifestar essas características, mas
assim, em termos de tecnologia, estratégia de melhoramento, isso é totalmente viável. E já estamos trabalhando nesse sentido. Nós temos populações no campo que já estão no ponto de selecionar para essas características. Sim, há 5, 6 anos atrás nós apresentamos esta proposta para ser levada para o campo. Obrigada, professor. E mais uma pergunta, então, para o Diogo. Apesar dos esforços da AGEFLOR, a cássia negra permanece na Portaria 79 de 2013 como espécie exótica invasora. Mesmo sendo plantada no Rio Grande do Sul há mais de 100 anos, e considerando que a germinação das sementes para a produção de mudas necessita de quebra de dormência, conforme falou o professor Dilson, não se tem notícia de invasões significativas em termos de área dessa espécie. Existem estudos ou propostas ou iniciativas das empresas sobre trabalhos a respeito do potencial invasor da cássia negra? Bem colocado antes pelo professor Dilson, né? Não tem como a cássia invadir outras áreas, porque a semente dispersada por uma planta, ela precisa de quebra de dormência, temperatura acima de 80 graus, correto, professor Dilson? Para que haja a germinação. Como é proibido a queimada no estado do Rio Grande do Sul, não há como naturalmente, né, uma floresta de acácia ou uma árvore de acácia propagar. Sozinha não, só com o homem utilizando. Mas aí ele pode tanto fazer um plantio de uma muda, quanto ele pode fazer um uso do fogo de forma incorreta, ilegal, para propagação. Eu não vi até hoje nenhuma área onde houve a invasão da floresta de acácia sob um campo nativo ou sob uma floresta nativa. O contrário, sim. Quando nós temos uma floresta que deixa de ser manejada, que por algum motivo não é colhida, a mata nativa toma conta e depois de 10, 15 anos você não vai encontrar uma árvore de acácia dentro daquela mata nativa. Vai haver a mortalidade da acácia negra dentro daquela mata nativa, se não houver, como eu disse, o uso incorreto do fogo ou o plantio de novas mudas. Inclusive coloca que se tiver alguma área que a acácia tomou conta, que a acácia invadiu, a gente tem maior interesse em comprar essa área, porque vai ser algo extraordinário e vai nos ajudar muito na questão da propagação. Obrigada, Diogo. Mais uma pergunta de Lauro Prado. A acácia também tem problemas com estiagem, reduzindo a qualidade ou produtividade por hectare no Rio Grande do Sul? Quer começar? Professor? Pode ser, professor. Olha, comparado a linha geral, essas espécies perenes têm muito menos problemas com estiagem do que as espécies anuais. Eu realmente não tenho informação de qual é a comparação da acácia negra em relação a outras espécies plantadas. Mas esse material que está no campo, ele está numa área, né, um solo bastante raso, já passou por estiagens longas, inclusive o estabelecimento das plantas foi durante uma estiagem e o material se comportou muito bem. Pelo que eu conheço até agora, não dá para dizer que tenha realmente problema com estiagem. O que nós temos que cuidar, sim, para resolver isso, nós podemos melhorar muito isso com manejo, que é fazer um bom manejo da área antes do plantio, para que o sistema radicular possa se desenvolver em profundidade, fazer uma correção de solo adequado, e isso vai ter a formação de um sistema radicular que possa sustentar tanto a planta, né, para intempéries, enfim, mas também na questão de um eventual estresse por falta de água. Me parece que ela pode ser mais sensível a estresse por excesso de água do que por falta de água. Esse é o conceito que eu tenho, mas eu nunca vi um artigo, né? Eu estou sempre buscando informações, né? A academia, a gente aprende desde cedo que a gente está sempre lendo artigos, buscando isso. Eu nunca encontrei informação que desse suporte para uma teoria de que a acácia tenha grandes problemas em termos de estresse por falta de água. Então essa é a visão. Nós temos que trabalhar com manejo, nós resolveríamos toda essa dúvida.
O Diogo gostaria de complementar. Em termos práticos, é bem isso mesmo, professor Dilson. Nós não visualizamos, por exemplo, é muito difícil, né? Não que não exista, mas é muito difícil uma floresta já implementada ter mortalidade por falta de chuva, por deficiência, né, falta de água. O contrário, sim, a gente sabe que a acácia não se adapta muito bem em áreas úmidas, né, se evita isso, ela prefere solos mais secos, arenosos, né, mas também isso tudo pode ser trabalhado com melhoramento genético para que se tenha uma amplitude maior de uso de solos com acácia negra. Claro que não adianta querer plantar em dezembro, né, onde o calor é muito intenso e as chuvas aqui são menores, porque nos primeiros meses qualquer muda, né, não só de acácia, precisa, para o seu enraizamento, para a sua fixação, um mínimo necessário de água. Né? Obrigada, Diogo. E nós encerramos, então, as perguntas por aqui. Nós estamos com mais de 1 hora já de webinar e agradecemos novamente a participação de todos e a presença do professor Dilson Bisoin e do representante do mercado empresário Diogo Loic. Muito obrigada a vocês. E este webinar, Riquezas Cultivadas do Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, é apresentado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e numa realização da AGEFLOR, da produtora Simples Assim, e com planejamento da CUNS, Empresa de Cultura. Esse projeto conta com o patrocínio master da CMPC Brasil, da Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, da Navegação Aliança e do Grupo CERTA. Nós agradecemos novamente a participação de todos, em especial dos nossos convidados, e lembramos que amanhã, novamente, aqui às 14 horas, nós estaremos falando sobre pinos. Obrigada a todas.